Fala galera, beleza? Estou aqui, professor Máximo de Biologia do Colégio Nobel, e vamos conversar um pouquinho sobre alguns conteúdos, algumas dicas que vão te ajudar nos concursos que você vai encarar, beleza? Eu separei para a gente hoje um pouquinho de zoologia dentro da biologia, é um dos assuntos que mais cai, é o estudo dos animais. E quando a gente fala em zoologia, artrópodes, meus queridos, é assunto garantido. Por quê? Cara, são mais de 1.200.000 espécies já descritas. Esses caras têm importância econômica, têm importância ecológica, são vetores de doença, várias espécies utilizadas na alimentação. Então eles sempre estão nas provas dos concursos e é o tipo de matéria que você não pode dar bobeira, não pode errar, tem que acertar, beleza? É muita informação? Eu separei alguma coisa pra gente. Vamos lá. Primeira coisa, quando a gente falar em artrópodes, é o filo artrópoda, esses caras são divididos em classes. Nós estudamos a classe insecta, a classe aracnida, a classe crustácea, tem os quilópodes, os diplópodes. Eu separei pra gente um pouquinho dos insetos, que é um grupo absurdamente grande, com muitos exemplares, com muitas espécies, e quando a gente analisa a estrutura do corpo de um animal pertencente à classe insecta, a gente vai poder observar que o corpo deles é sempre dividido em cabeça, tórax e abdômen. Não interessa se você está falando de uma formiga, se você está falando de uma borboleta, de uma mariposa, de um gafanhoto, é inseto? É essa divisão de corpo, beleza? Vai ser diferente, por exemplo, quando a gente falar em aracnídeos, aparece o cefalotórax, por exemplo, para crustáceos também. Então, é um dos critérios de classificação dentro do filo artrópoda. Maravilha? Outra coisa importante é o número de patas. Quando a gente está falando de um inseto, eles têm 6 patas ou 3 pares, como você preferir. Por exemplo, um aracnídeo já vai apresentar 4 pares de patas. Um crustáceo vai apresentar um número variável de patas dependendo de qual espécie você está analisando. Então isso é bem interessante. Outras coisas que são diferenciais dentro dos artrópodes, bem interessante, por exemplo, é o mecanismo de respiração deles. Eles têm pequenos espiráculos na lateral do corpo. Esses espiráculos invadem a estrutura do organismo e o oxigênio atmosférico vai ter acesso direto aos tecidos, como se fosse um músculo, por exemplo. Então esse músculo vai consumir oxigênio e, assim como você, produzir CO2. E esse CO2 ganha acesso direto à atmosfera, né? As diferenças de pressões são importantes para essas trocas de gases, mas isso a gente entra em detalhe aqui, ó, na sala de aula, quando você estiver trabalhando com a gente. Maravilha? Ó, é por isso, inclusive, que quando você joga assim um veneninho no inseto, rapidinho ele está agonizando, porque aquele veneno vai ter direto acesso ao tecido do organismo, beleza? Um outro diferencial que é interessante citar é o mecanismo de excreção, como eles colocam sujeira para fora. Metabolicamente, quando as suas células estão funcionando, sintetizando produtos, quebrando outros, secretando, excretando, algumas substâncias tóxicas às células são produzidas. E estas substâncias não podem ficar dentro da célula. Tem que ser colocado para fora e depois para fora do organismo. Maravilha? O mecanismo de excreção dos artrópodes é bem interessante. Por quê? Porque eles têm, revestindo o corpo deles, um exoesqueleto. Tá? É como se fosse uma armadura, bem dura, bem resistente. Ela é feita de um polissacarídeo chamado quitina, bem resistente, bem duro, bem importante. E essa bagaça é impermeável. Então não dá para colocar pelo revestimento diretamente para fora do corpo, essa sujeira. Então, dentro do organismo, eles têm uma série de túbulos, de canais. A gente dá o nome de túbulos de Malpighi, maravilha, desenhei em rosinha para vocês aqui. Esses túbulos estão conectados diretamente no intestino do animal. Então, o animal vai ter por dentro do intestino o resíduo alimentar, né? Vai entrar o alimento, ele vai absorver o que foi possível depois da digestão e os excrementos colocados para fora pelo ânus. Excremento, o resíduo da alimentação. Esses túbulos secretam os excretas, os resíduos metabólicos, e vão lançar dentro do intestino também, para sair junto com os excrementos. Então, quando esse animal, você analisa a matéria orgânica eliminada pelo ânus do animal, tem excremento, resíduo alimentar, tem excreta, resíduo metabólico. Inclusive, esse exoesqueleto, ele precisa, obrigatoriamente,
ser trocado de tempos em tempos para que isso não interfira no crescimento do animal. Eu sempre dou esse exemplo que fica legal para o aluno entender. Imagine uma criança de 5 anos de idade e você coloca em volta dela uma daquelas armaduras medievais. A criança está bem protegida, só que isso obviamente vai interferir no crescimento dela. Então, de tempos em tempos, uma armadura maior, para que ela tenha espaço para ali dentro ir crescendo. É exatamente o que acontece aqui com esses camaradas. De tempos em tempos, eles trocam o seu exoesqueleto com um maior e ele vai ter espaço ali dentro. Esse processo ganha o nome de muda ou equidise e o gráfico de crescimento desses animais muda um pouquinho na hora da prova. É um gráfico em escadaria. Cada degrauzinho aconteceu uma troca de exoesqueleto, uma muda, uma equidise. O novo exoesqueleto ele é maleável, o animal infla essa estrutura, se esconde, depois que está sequinho, ele tem tempo para crescer, só que por fora você não está vendo esse crescimento, é um exoesqueleto duro, o animal está crescendo ali dentro. Então o gráfico de crescimento fica retinho assim, ó. Quando novamente ele tiver necessidade de trocar, faz a muda, faz a equidise de um dia para o outro, quase que ele dobra de tamanho e aquele gráfico dá aquele salto, formando um degrauzinho dessa escadaria. Maravilha? Meus queridos, tem muita informação para a gente falar sobre artrópodes. Eu fiz um resumão para mostrar para você que se você estiver aqui com a gente no Extensivo Nobel 2021, muito mais vai ser acrescentado. Vem para cá. Valeu! Sabia que tem como se preparar para os melhores vestibulares sem ficar desesperada? Legal, né? Deixa que eu te conto. O Extensivo Nobel tá aqui para isso. Comece agora e esteja preparado para todos os vestibulares do Brasil. É 100% online, com aulas ao vivo e uma central de dúvidas 24 horas.